Tá. Tá. E aí, então, Danilo, tu tem até 50 minutos para fazer tua apresentação. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Agradeço também os demais presentes, a professora Delmira, Agostinho, Rafaela, Amanda, né? Então, que vão assistir. Deixa eu compartilhar. Opa. Rapidão. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Acho que dá para ocultar essa barra ali. Certo, deixa eu ocultar. Okay. Pode. Posso começar? Tá certo. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aos professores da banca, né, às professoras da banca. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes assistindo a minha defesa. E hoje, a defesa da minha tese de doutorado, intitulada Microplásticos Contaminados, Adsorção, Desorção de Rodamina B e Separação de Fases por Eletrocoagulação, Flotação, orientação do professor Elvis Carissimi e com a orientação da professora Ciara Silvestre. A estrutura do trabalho ela está dividida em 6 partes, né, onde inicialmente irei fazer uma breve contextualização sobre o tema. Em seguida, mostrarei para vocês meus objetivos e a justificativa desse trabalho. No referencial teórico, falarei breve sobre algumas fundamentações científicas necessárias para compreender o trabalho. Em seguida, vou explicar as fases do trabalho na metodologia científica, passando pelos resultados de discussões e concluindo, expondo os principais resultados da pesquisa. Bem, a introdução. Para a gente falar um pouco sobre o microplástico, é importante a gente entender a geração de resíduos. De acordo com a ONG e o OCN, né, em 2021, houve uma produção de resíduos municipais na casa de 2 bilhões de toneladas. Dentro desse universo, né, desse material, 300 milhões de toneladas eram resíduo plástico e 14 milhões eram plásticos que foram parar no oceano. E o que é que isso causa, né? Então, o uso desenfreado do plástico, porque hoje em dia a gente percebe, né, tudo ao nosso redor, desde a construção civil até a questão de cirurgias médicas, né? A presença do polímero, ele é bastante pungente, né? Então, o uso desenfreado desse plástico, combinado com a má gestão do resíduo e o longo tempo de degradação, que é uma característica do material, ele causa sérios problemas ambientais. Como a gente consegue perceber, por exemplo, com a Covid, onde a utilização de materiais descartáveis, né, que não tinham uma gestão correta, iam parar na natureza. Agora, no Rio Grande do Sul, com essas catástrofes, onde muito material ficou exposto na rua, né, muito material, dentre eles o próprio plástico. E, dessa forma, a gente acaba encontrando esse material na água, no ar e no solo. E o que são os microplásticos? Os microplásticos, eles são pequenas partículas de plástico com dimensões inferiores a 5 milímetros. E uma das formas dele ser produzido é através desses materiais, né, que não têm a sua destinação correta, que passam por algum tipo de intemperismo físico, químico ou biológico e acabam se transformando nessa escala micro. Esse exemplo, né, essa figura da pesquisa de Mai et al. 2024, ele explica muito bem que, além dessa presença do plástico, ainda tem um porém, que é a capacidade de absorção desse material de outros poluentes. Então, os microplásticos provenientes do cotidiano, da atividade industrial, atividade agrícola e até da recreação aquática, em contato com poluentes, eles podem carregar esse material, né, ele carregar esse material do corpo hídrico, como a gente vê na figura de rios, até mesmo oceanos. E chegando no oceano, ele pode entrar na cadeia alimentar dos animais quando sendo predados e até mesmo ampliar a sua capacidade de adsorção. E alguns pesquisadores, né, eles citam como uma das principais fontes poluidoras as estações de tratamento de esgoto, né, porque é através dela que esses microplásticos são lançados nos corpos hídricos. Porém, da mesma forma que ela é vilã, ela também pode resolver esse problema através da aplicação de algumas tecnologias dentro das estações, né, tanto de tratamento de água para levar uma água tratada potável para a população, como as estações de tratamento de esgoto lançando esse material na natureza.
de uma forma simplificada, né, os objetivos do trabalho. O objetivo geral é avaliar esse efeito de transporte, né, do corante rodamina, escolhido como poluente, através da capacidade de adsorção e desorção dos microplásticos. E os específicos, né, caracterizar esses plásticos escolhidos para o estudo, entender um pouco mais sobre a cinética de adsorção, né, que é o tempo que leva para toda a rodamina ser adsorvida no material em questão, comparar os diferentes modelos matemáticos que a gente vai utilizar, de isotermas e cinéticas, né, tanto para os materiais pristinos quanto para os materiais envelhecidos, entender esse fenômeno contrário à adsorção, que é a desorção, né, que é responsável por transportar os poluentes, e no final aplicar a tecnologia de eletrocoagulação para saber se ele é capaz ou não de remover os microplásticos sozinhos ou adsorvidos desses poluentes. Então, a justificativa do trabalho, né, é essa. O microplástico, hoje em dia, ele é onipresente, então, em todo lugar que a gente vê, a gente encontra esse material, e ele tem essa capacidade de levar junto com ele outros poluentes. Os corantes, como a rodamina, é um corante que é bastante utilizado na indústria têxtil, né, nos ensaios laboratoriais, porém, ele causa alguns danos, né, quando em alta concentração ele pode ser tóxico para a vida aquática, pode ser carcinogênico para a população, né, para o ser humano, persistente ambiental e também provoca contaminação no solo e nos recursos hídricos. O estudo ele tem esse intuito de entender mais essa interação entre a rodamina e os microplásticos e também trazer algumas informações, né, da eletrocoagulação, flotação, para a remoção desses microplásticos com e sem o corante. E aqui só uma curiosidade, eu dei uma pesquisada na base de dados e eu percebi o quê? Que as palavras-chave microplástico e adsorção, microplásticos e corantes, e microplásticos e eletrocoagulação, ele tem crescido nesses últimos anos. Ou seja, é uma área de pesquisa que está em ascensão. Então, referencial teórico, o que é que a gente pode falar sobre os microplásticos, né? Então, dentro daqueles materiais que eu mostrei para vocês na introdução, né, aquela quantidade de plástico que chega no oceano, entre 0,1% e 1,5% ele é composto de microplásticos. Esses microplásticos eles podem ser de origem primárias ou secundárias, onde de primárias são aqueles materiais que não passaram por nenhum tipo de degradação, eles têm esse formato já, né, menores que 5 milímetros, essa granulometria, e os secundários são aqueles que passaram por algum tipo de fragmentação, como os materiais que são descartados da natureza, sofrem os intempéries, né, as redes de pescas que se quebram no oceano, as roupas que são lavadas, então a gente tem vários exemplos. E também pode ser primárias e secundárias quando são lançados das estações de tratamento de esgoto. A gestão inadequada desses resíduos sólidos, eles influenciam nesse cenário. Insuficiência de políticas ambientais também está atrelado a isso. E outro ponto interessante é a grande variabilidade de materiais poliméricos, né? Na natureza, atualmente existe uma gama assim, enorme, e eu trouxe alguns aqui só para a gente elencar, né? Então, o PVC, ele é utilizado muito na construção civil, em tubulações, o poliestireno na questão de placas de computação, né? O polietileno é utilizado em embalagens, poliamida, como nylon, utilizado nas redes de pesca. Então, cada plástico ele tem sua característica própria e sua utilização própria. E eles são encontrados em locais urbanos, né, como a gente sabe, devido a essa má gestão, mas também eles são encontrados até em regiões mais remotas, como estudos já mostraram em águas subterrâneas, em diferentes camadas do oceano. A dissorção ele é considerado um fenômeno de superfície, que está sendo estudado desde o século XVIII, né? Inicialmente, o seu uso ele é mais voltado para fins industriais e na proteção ambiental, para remover algum poluente ou recuperação de algumas substâncias, mas nos últimos anos viu essa capacidade de transporte de poluentes. Esse fenômeno ele pode ser físico através da fissorção, que é através das ligações de Van der Waals, uma ligação mais fraca, né, comparado com a outra, que é a quimisorção, que é através das ligações químicas. E aqui eu trouxe um breve exemplo, né, de como as moléculas do adsorvente, ele acaba adsorvendo, né, o adsorvato para a sua superfície. Isso é através da sua própria camada, como também através dos poros que existem nesse adsorvente. E o fenômeno de desorção é o fenômeno contrário, né, que todo esse material ele é solto e isso vai depender do quê? Do pH, da fase fluida do sistema e da temperatura do ambiente. E aqui eu trouxe alguns fatores, né, referente ao adsorvente, ao adsorvato e as condições operacionais.
Alguns trabalhos falam que o adsorvente e o adsorvato eles são os principais fatores, né, que relacionam a adsorção, e as condições operacionais eles entram com uma segunda importância nesse quesito. Então, adsorvente, a questão da área da superfície, tamanho dos poros, densidade, grupos funcionais está muito relacionado com o tipo de microplástico que a gente utiliza, a hidrofobicidade do material. Já no adsorvato, a polaridade, tamanho das moléculas, solubilidade, acidez e basicidade. E já nas condições operacionais, a temperatura, pH da solução, natureza do solvente, né, no caso da gente, a rodamina, concentração inicial dessa rodamina, a agitação, a concentração do adsorvente, que no caso é o microplástico, presença de eletrolitos e surfactantes e tempo de contato. E no estudo de adsorção, a gente tenta compreender essas interações entre o adsorvato e o adsorvente, utiliza as fórmulas, né, que a gente vai mostrar ao longo do trabalho, da capacidade de adsorção, que é uma fórmula importante para esse estudo, e usa os modelos de cinética de adsorção para entender esse efeito do tempo com a capacidade máxima de adsorção, e as isotermas, que é a capacidade de adsorção ao longo das concentrações do adsorvato na solução. Microplásticos como adsorventes, né? Como a gente falou, existe uma gama de microplásticos e os estudos eles focam nessa grande variedade de microplásticos e com diferentes adsorvatos, né? Então, eu trouxe aqui essa tabela que ele resume alguns desses adsorvatos, onde a gente vê desde pesticidas, fungicidas, fármacos e alguns corantes, como o azul de metileno e o verde malaquita. E os microplásticos, né, como eu falei anteriormente, ele tem uma grande variedade, né? Então, sua estrutura muda muito de um plástico para o outro, e essas afinidades também comprometem seu comportamento de adsorção. Os corantes, é importante o estudo deles, né, porque eles causam grandes impactos e são utilizados muito no nosso dia a dia, né? Então, quando ele não tem a sua gestão correta, ele provoca danos ao meio ambiente e aos seres vivos. Eletrocoagulação e flotação, como a gente falou, né, a tecnologia que a gente vai utilizar, então ela surgiu em 1889, o seu funcionamento ele se dá da seguinte forma. Aqui a gente tem deixa eu só colocar aqui o laser. Então aqui a gente tem um reator, né, com a fonte de alimentação, onde na primeira etapa acontece a passagem da corrente para o ânodo, onde o ânodo ele vai liberar onde acontece a oxidação do metal, que no caso aqui da equação 1 que eu trouxe é o alumínio. Em seguida, acontece, ao mesmo instante, né, no cátodo, a formação do gás hidrogênio e a formação do hidróxido. Na terceira parte, acontece a produção dos hidróxidos metálicos. No exemplo aqui que a gente está utilizando é um hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio ele vai se agregar com os poluentes, produzindo os flocos, e em seguida ocorre a flotação do material com a ajuda do gás hidrogênio produzido nessa etapa. Bem, agora a gente vai falar sobre a metodologia do trabalho. A gente dividiu nosso trabalho em 4 etapas principais. A primeira etapa foi coletar esse material microplástico, né, triturar e caracterizar, de acordo com algumas análises que eu vou focar ao longo da metodologia. Microplásticos pristinos, né? Em seguida, a gente selecionou alguns microplásticos e fez esse estudo concorante nessa fase inicial, que é a adsorção rápida, né? Nesses primeiros horas do contato do microplástico com o poluente, para entender qual aquele microplástico que apresentava a maior capacidade de adsorção. Em seguida, esse microplástico que apresentou a maior capacidade de adsorção, a gente entrou fundo nesse estudo, né, avaliando a comparação entre o microplástico pristino e o microplástico envelhecido, como também esse estudo de adsorção e desorção do poluente nesse microplástico escolhido. E, por último, a fase quadra, a gente pegou o microplástico também e fez esse estudo, né, fez um planejamento experimental para saber quais são os melhores cenários para remover esse microplástico do nosso efluente sintético. Então, os estudos foram feitos, né, executados no LEMA, no laboratório da UFSM, mas a gente teve a ajuda também de outros laboratórios, né, da CADEC, da UFSM, laboratórios da Universidade Franciscana e da LAPACE, laboratório da URGS. Então, na fase 1, a gente escolheu os pellets de plásticos que recebemos no formato, né, maiores que 3 milímetros. Esses materiais foram triturados para dimensões de 500 e 1.000 micrômetros, e aqui são os materiais utilizados, né, que é o polipropileno, o polietileno e o PVC como adsorvente, e a rodamina como adsorvado. Aqui, nessa figura, a gente consegue ver
a diferença dela, né, quando ela foi recebida, aqui na figura A, e em seguida, quando ela foi triturada, a mesma coisa para o polietileno e a mesma coisa para o PVC. E as análises que foram feitas foram a difração de raio-x, DRX, a microscopia eletrônica de varredura, o MEV, a espectroscopia da região do infravermelho com transformada de Fourier, o FTIR, e o ponto de carga zero. Já na fase 2, inicialmente, a gente fez um estudo preliminar que foi colocar em contato com o microplástico de 3 tipos diferentes de corantes, que foi a rodamina B, o amarelo tartrazina e o azul de metileno, aonde a gente observou que a rodamina foi que apresentou os melhores resultados, né? A maior capacidade de adsorção nesses microplásticos. Então, foi ele selecionado para o nosso estudo. Os experimentos de adsorção, eles foram baseados nesses outros autores, né? Que já fizeram produções similares, aonde a gente colocou em um Erlenmeyer, nossa dosagem de microplástico em 10 gramas por litro, mais uma solução de rodamina no volume de 100 ml. E a gente variou esse volume em 5, 50 e 100 miligramas por litro. O pH foi estabelecido de 8,1. Em seguida, foi colocado no agitador. E esse material ficou agitando durante 600 minutos com esses pontos pré-estabelecidos para a coleta. Uma temperatura fixada de 25 graus, rotação de 150 RPM. Logo em seguida, foi retirado e levado uma parte para a centrífuga, né, onde ele foi separado a parte líquida da parte sólida, e a parte líquida foi lida no espectrofotômetro. O experimento todo foi feito em triplicata, e o comprimento de onda utilizado, né, para o rodamina foi de 554 nanômetros. E aqui algumas fórmulas que foram utilizadas, né? A capacidade de adsorção que a gente falou é uma fórmula importante que relaciona o volume do adsorvato com a massa do adsorvente, e ele diz a quantidade de adsorvato que está fixada na superfície, né, do adsorvente. A capacidade de remoção é uma equação complementar, que também dá algumas informações. E os estudos cinéticos a gente fez o pseudo primeira ordem, pseudo segunda ordem e o Elovic. O pseudo primeira ordem é mais voltado para as distorções físicas, né? A pseudo segunda ordem é mais voltado para a distorção química, e o Elovic também é distorção química, mas é aquela que a taxa ao longo do tempo, né, ela vai diminuindo, a capacidade de adsorção. Então, o Elovic ele é mais voltado para essas. E aqui a gente colocou o significado para cada uma das variáveis que foram utilizadas na fórmula. Então, na fase 2 também foi feito um DCCR, né, que é para trazer condições ótimas sobre esse comportamento de adsorção entre os microplásticos e a rodamina. Ele avaliou a variação do pH em relação à concentração dos microplásticos, então foram as 2 variáveis independentes utilizadas. E essa metodologia do DCCR é importante por quê? Porque ela traz uma superfície de resposta que é fácil da gente compreender, né, e tentar saber como a capacidade de adsorção se comporta com essas variações de pH e concentração. Foi utilizado o software Statistic, né, para facilitar os nossos estudos estatísticos, e o Microsoft Excel. O pH foi variando de 4 a 10 e a concentração de microplásticos de 1 a 10. E aqui foi feito os ensaios, né? Foram 11 ensaios, e onde cada ensaio houve uma variação para esses valores de pH e concentração de microplásticos. Na fase 3, né, com base nos resultados obtidos na fase anterior, foi dado continuidade, né, com o estudo mais aprofundado no microplástico, que apresentou a maior capacidade de adsorção na fase anterior. Houve também uma mudança de granulometria para poder entender um pouco mais como esse fenômeno do tamanho das partículas pode estar relacionado com a capacidade de adsorção. A gente triturou o material entre 65 e 250 micrômetros. Essa mesma técnica de trituração foi utilizada na fase 1, que eu coloquei aqui para explicar um pouco melhor como funciona. Então, com o moinho analítico criogênico e utilizando nitrogênio líquido, a gente consegue triturar esse material, que passa por uma lavagem, depois vai para a estufa, secar numa temperatura próxima da temperatura ambiente. Outro ponto também importante de se falar é sobre o experimento de envelhecimento, onde esse material, PVC, né, o material microplástico escolhido, ele foi para uma câmara de fotodegradação, ficou 14 dias exposto à radiação UVC e gerou um microplástico envelhecido. E a caracterização também foi feita nesses materiais, tanto pristinos quanto envelhecidos, com a adesão de uma nova análise, que é a EDS, né, que é a espectroscopia de raio-x por energia dispersiva.
Na fase 3, a gente também fez o experimento de adsorção, semelhante à fase 2, só que agora a gente usou uma dosagem um pouco menor, né, de 1 grama por litro, que a gente vai ver nos resultados o motivo. Solução de rodamina, 130 ml, variando nessas concentrações abaixo. pH variou de 6,5 a 7. Rotação, 150 RPM. Temperatura, 25. E as coletas nesses tempos, né, de 1 hora até 96 horas. Os experimentos foram feitos em triplicatas e o comprimento de onda de 554 nanômetros, tanto o MP pristino quanto o envelhecido. Então, as fórmulas utilizadas para o estudo cinético foram as mesmas utilizadas na fase anterior, só que nessa agora a gente anexou, né, colocou a mais os estudos das isotermas, onde Langmuir ele é mais para aqueles contatos de monocamadas e Freundlich é mais para camadas, múltiplas camadas na superfície do adsorvente. Aqui está os valores, o que são cada uma das variáveis, né? E o experimento de desorção, né, foi baseado nesses outros estudos, onde a gente calculou essa porcentagem de acordo com a concentração que era conhecido, já que estava adsorvido na superfície do microplástico, né, porque esses microplásticos que foram utilizados na fase 3, ao final, eles foram separados da solução, colocados para secar, longe da luz, né? E esse material foi utilizado para desorção. Então, como a gente já sabia a quantidade adsorvida em cada um desses microplásticos, o que era dissolvido em cada coleta a gente anotava e, com isso, tinha uma noção da porcentagem dissolvida em cada microplástico. Foi feito nos MPs pristinos e envelhecidos, adicionando água destilada mais 0,100 gramas do microplástico. E as coletas foram feitas nesses horários. Então, a fase 4, a gente consegue ver aqui nosso sistema, né, de eletrocoagulação flotação. Ele foi composto por uma fonte de alimentação, que a gente conseguia controlar a corrente, placas de alumínio, com a área de 80 centímetros quadrados submersa no nosso líquido, o reator de vidro cilíndrico, com um volume útil trabalhado de 1 litro, uma barra magnética, que em conjunto com o agitador magnético foi responsável pela agitação, e um sifão com uma mangueira para retirar o material após a eletrocoagulação flotação. E aqui a gente trouxe como foi produzida a fonte sintética, né? Então, 0,5 gramas por litro de PVC, do microplástico, né? NaCl a 0,1 grama por litro e detergente doméstico, seguindo aqui os estudos desses autores. Também foi feito um DCCR para essa fase, onde a gente variou a corrente elétrica com o tempo de eletrólise, fazendo 11 ensaios. Então, foi feito o DCCR 2 fatorial 2, onde foi escolhido o PVC pristino para esse estudo. A agitação foi padronizada a 150, estando dentro do intervalo especificado na literatura. O pH foi fixado entre 7 e 7,5, próximo ao pH do esgoto doméstico. A distância dos eletrodos foi fixada em 1 centímetro, de acordo com os experimentos de El-Khatib. E também utilizou o software estatístico e o Microsoft Excel. E com esses resultados, né, o melhor cenário possível ele foi aplicado para o estudo de remoção do PVC pristino com e sem, né, a adsorção de rodamina, e o PVC envelhecido com e sem a adsorção de rodamina. Então, esses materiais eles foram escolhidos, né, com essa capacidade de adsorção antes do estudo, né? PVC pristino mais rodamina, em torno de 9,50 miligramas por grama, e o PVC envelhecido em torno de 6,20 miligramas por grama. Aqui são as análises que a gente utilizou para calcular o consumo de energia, o desgaste dos eletrodos, porque são importantes para a gente calcular o custo final, né? A eficiência de remoção dos microplásticos foi estudado com a utilização de filtros, né? Foi pesado o filtro antes e depois de filtrar esse material que sobrava dentro do efluente tratado. A produção de lodo foi calculada e, no final, a gente teve a fórmula para aplicar o custo operacional de cada um dos ensaios, né? E agora, resultados de discussão. Primeiro, como eu falei anteriormente, foi feito na fase 1 a caracterização desse microplástico. E o que é que a gente consegue perceber? Que dentre os 3 plásticos escolhidos para a fase 1, o polipropileno, o polietileno e o PVC, a difração de raio-x, o DRX, ele mostra o quê? Que o PVC ele tem uma baixa cristalinidade. E o que isso quer dizer, né? Como a gente consegue ver, o PE tem uma alta, o PP intermediário e o PVC uma baixa. Que o quê? Que altas cristalinidades ele está relacionados a uma baixa capacidade de adsorção. E o porquê disso?
porque quanto mais cristalino, menos amorfo, né? Por exemplo, o PVC ele é mais amorfo do que o PE e o PP. Logo, isso reflete na sua superfície, porque enquanto o polietileno e o polipropileno ele tem uma superfície mais lisa, já o PVC não. E isso acaba influenciando na sua capacidade de adsorção. Já o FT, né, a espectroscopia, ele mostrou, a gente fez um estudo para esses microplásticos pristinos, onde a gente percebeu nos 3 plásticos, né, uma região alta no comprimento de onda de 3.500, né, porque está relacionado com a ligação carbono-hidrogênio. Já em volta de 2.967, 2.835 comprimento, no número de onda, né, a gente percebeu que a existência do grupo metileno, CH2, e do grupo metil. Já adiantando, o grupo metil ele faz parte da composição do polipropileno, né? Enquanto o grupo metileno ele faz parte da composição dos outros 2 plásticos. Nas ligações de 1450 e 1375, a gente percebeu as ligações de carbono e hidrogênio nos grupos metil, né, que a gente consegue ver aqui na figura, relacionados com o polipropileno. E já 1470, a flexão das ligações carbono e hidrogênio, que existe muito na composição do polietileno. Já na faixa de 718, a gente vê a flexão das ligações carbono-carbono, que é como se fosse o esqueleto, né, do polietileno. Seguindo por 1290, ligações de carbono e hidrogênio com os grupos metileno, que a gente percebe aqui no nosso PVC. E outra característica marcante do PVC é os estiramentos de ligações de carbono e cloro, né? Que o cloro é um elemento que faz parte da composição do PVC, aqui no comprimento 620. Dando seguida, né? A gente fez também um MEV com essas escalas de imagem, né? De 250 micrômetros, onde a gente percebeu o seguinte, que o polietileno e o polipropileno, eles apresentaram camadas mais lisas, né? Quando comparadas com o PVC. O PVC a gente percebe mais rugas, né? A presença de fissuras, e isso está muito relacionado com a capacidade de adsorção, como a gente falou. A adsorção é um fenômeno de superfície, né? E quanto mais fissuras, mais irregularidades e mais poros, maior essa capacidade. Outro ponto que foi estudado também é o pH do ponto de carga zero, onde o PE pristino ele apresentou 4,5, o PP 3,1, e o PVC pristino 5. E o que é interessante a gente perceber na próxima fase? Na próxima fase, o pH, né, nas outras 2 fases, né, fase 2 e fase 3, o pH ele foi em torno de 8,1 e 7,5, ou seja, pH acima do ponto de carga zero de cada um desses microplásticos. Logo, a gente pode concluir que a superfície desses materiais poliméricos vão ser negativos, né, devido a eles estarem com um ponto de carga zero abaixo do pH da solução. E como a rodamina é um corante catiônico, isso influencia muito nessa capacidade de interação entre a rodamina e esses microplásticos. Na fase 2, né, os estudos preliminares, como eu falei anteriormente para vocês, né, a gente fez esse estudo para decidir qual o corante ser utilizado, se era a rodamina, o azul o amarelo tartrazina e o azul de metileno, e a gente percebeu que a rodamina era o corante que mais foi absorvido por esses plásticos, né? Então a gente acabou escolhendo ele como o corante, o adsorvato, né, dos estudos. A capacidade de adsorção pelo efeito do tempo entre a rodamina e os microplásticos também foi feito, né, para as concentrações que eu falei, de 5, 50 e 100 miligramas. Esse estudo foi feito nos primeiros 600 minutos, para pegar essa fase inicial, né, da adsorção, que a gente chama de a fase rápida, né, onde acontece a maior capacidade de adsorção por parte do adsorvente, né, com o adsorvato. E percebemos o quê? Que o PVC ele apresentou uma capacidade muito maior do que o polipropileno e o polietileno. E aqui a gente consegue mostrar esses valores, né? Então, para a concentração de 40 miligramas por litro da solução de rodamina, o polipropileno ele apresentou 0,597 miligramas por grama, enquanto que o polietileno ele apresentou 0,279.
enquanto o PVC foi muito acima desses outros dois plásticos, né? O PVC pristino, ele apresentou uma capacidade de adsorção para esses 600 minutos de 3,663 miligramas por grama. E por que essa razão do PVC ter uma maior capacidade de adsorção? Então, essa baixa cristalinidade que a gente falou, né, que facilita a adsorção devido à maior área de superfície acessível, a rugosidade da superfície, como a gente viu lá no MEV, né, aquelas fotos ampliadas, aumenta a área de contato com o corante, e a presença de alguns grupos funcionais, né? Então, o grupo cloro que está presente no PVC, ele acaba facilitando, né, essa maior capacidade de adsorção. E também o fato do PVC ter esses outros grupos polares que acabam promovendo interações fortes com a rodamina. E os mecanismos de adsorção que a gente pode falar, né? Houve as interações eletrostáticas, né? Atração entre grupos polares no PVC e domínios hidrofílicos da rodamina. Uma curiosidade, a rodamina ele pode ser considerado hidrofílico como hidrofóbico, mas na grande maioria, né, da sua extensão, da molécula, que a gente viu que é uma molécula bastante densa, extensa, ele é considerado hidrofílico. Os grupos polares na superfície do PVC aumentam a atração eletrostática com corantes, enquanto que o polietileno e o polipropileno são menos polares. Então, isso também foi um ponto crucial para essa menor capacidade de adsorção. Em relação às ligações de hidrogênio e as forças de Van der Waals, o que é que se observou? Importantes para a interação do polipropileno e o polietileno com a rodamina, enquanto que as forças de Van der Waals são muito fracas nas partículas de PVC, ou seja, polipropileno e polietileno tiveram uma interação com a rodamina através dessas forças de Van der Waals, né? Ligações de halogênio, né? Foi a interação entre os átomos de cloro do PVC e os elétrons π do anel benzênico da rodamina. Então, o fato do PVC ter o cloro foi um ponto também crucial para esse mecanismo de adsorção. E esses foram os 3 pontos selecionados para a gente falar. Então, dando continuidade, né, para os modelos de cinética, como eu falei anteriormente, foi feito o pseudo primeira e o pseudo segunda ordem e o Elovic, né, que foram utilizados para entender um pouco sobre essa cinética dos microplásticos com a rodamina. E o que é que foi observado? Que para o polipropileno e o polietileno, o modelo de Elovic teve o coeficiente de determinação próximo de 1, né? Então a gente vê os valores bem altos, enquanto que para o PVC, o modelo de pseudo segunda ordem foi o que melhor se apresentou. Só que, assim, a gente vê que também para os outros modelos, os valores foram considerados altos, né? Próximos de 0,9, e isso deixa uma indagação, né, sobre essa capacidade de adsorção, ser uma quimisorção ou uma fisisorção, né, nesses elementos. Então, confirmo que o modelo de Elovic, né, para o PP e para o PE, ele apresenta um alto R quadrado, indicando um processo de difusão controlado pela taxa de quimisorção. Só que, em compensação, né, o Van der Waals que a gente viu, ele está relacionado com a fisisorção no polipropileno e no polietileno. Mas, assim, nada impede de acontecer os dois fenômenos ao mesmo tempo, né? Outro ponto, suporto que o modelo de pseudo-segunda ordem para o PVC sugere um processo de adsorção química. E altos valores dos coeficientes, né, K1, K2, A e AB, indicam a cobertura de sítios ativos pelas moléculas de corantes adsorvidos. Já sobre nosso delineamento, né, o DCCR que a gente falou, a gente fez, né, o estudo entre o pH e as concentrações, e o que é que a gente conseguiu perceber? Que para o polietileno e o polipropileno, ele apresentou alta capacidade de adsorção para a concentração de microplástico próximo de 1 e o pH próximo de 10, né? Entre 10 e 9,1. Então, a gente consegue perceber aqui pela superfície de resposta que lá na pontinha ele apresentou a maior capacidade. Enquanto que para o PVC, ele no pH intermediário, ele houve uma maior capacidade de adsorção comparado com o pH 10 e o pH 4, né? Então, a gente chegou a essa conclusão de PP e PE, maiores valores de adsorção na faixa de pH 9,1 e 10 e as concentrações mínimas de microplásticos. Já o PVC, a maior capacidade de adsorção próxima ao pH 7 e a concentração mínima de 1,0 gramas por litro. A gente vê que os resultados foram bons, né, pelo F calculado ser superior ao F tabelado,
dando significância aos modelos. O fato também do nosso índice de determinação, o coeficiente de determinação, ter dado bastante alto, né, o R², isso torna o estudo estatístico bastante eficiente. Na fase 3, o que é que a gente observou? Né? Como a gente fez na fase 2 esse estudo preliminar, a gente percebeu que o PVC e a rodamina ele tem alta capacidade de adsorção um com o outro, então a gente escolheu o PVC para dar essa continuidade no estudo. Então fizemos também o MEV, né, e o EDS para esses materiais, né, que é o microscopia eletrônica de varredura e a outra análise que eu falei anteriormente, espectroscopia, né, e a gente percebeu o seguinte, que o PVC pristino ele tem rugosidades, mas comparado com o PVC envelhecido, o PVC envelhecido ele tem muito maior quantidade de rugosidades, né, em relação ao pristino. Então, enquanto o pristino ele é considerado uma superfície relativamente lisa, o PVC envelhecido ele tem uma presença de mais rachaduras, rugas e poros. E outro ponto interessante também é falar sobre a maior presença de oxigênio na superfície dos PVCs envelhecidos. Enquanto o PVC pristino ele tem 3,49% de oxigênio, o PVC envelhecido ele tem em torno de 22,96%, né? Isso está relacionado ao quê? A oxidação causada pelo envelhecimento, né? Com os raios ultravioletas. Isso faz com que apareça grupos oxigenados na superfície do PVC envelhecido. E esse grupo ele pode acabar facilitando na capacidade de adsorção. Outro ponto importante, né, sobre o pH do ponto de carga zero. Enquanto o do PVC envelhecido foi 3,1, o do PVC pristino foi 5,2. Sobre a difração de raio-x, a gente percebe o quê? Sabe que o PVC ele já tem uma baixa difração, DRX, né? Mas comparando o envelhecido com o pristino, a gente percebe que o envelhecido ele é menor ainda, tem baixa cristalinidade comparado com o PVC pristino. Então, logo a gente chegou a essa conclusão, né? Então, maior exposição de luz, menor cristalinidade. Já em relação ao FT, o que é que a gente percebeu? Fizemos o estudo, né, a análise tanto do PVC pristino com e sem a rodamina e o PVC envelhecido com e sem. E foi detectado que não houve muitas alterações, né, visíveis. O que acontece de alteração é entre mais o pristino e o envelhecido, né? E quais são essas alterações? Presença de mais grupos OH na superfície do microplástico para o PVC envelhecido, na faixa de 3.434, né, comprimento de onda. Já na faixa de 2.928, há um alongamento assimétrico dos grupos CNH. E na faixa 1.722, a quebra da ligação carbono-cloro e a formação de ligações carbono-oxigênio. Na fase 3, né? Em relação ao comportamento de adsorção, o efeito do tempo de contato, a gente chegou até 96 horas, quando se tornou a capacidade de adsorção entrou em equilíbrio. A gente percebeu que o PVC pristino, ele tem, vou corrigir aqui, o PVC pristino tem uma menor capacidade o PVC envelhecido ele tem uma maior capacidade de adsorção do que o PVC pristino. Isso está relacionado ao quê? A superfície áspera e a formação de grupos funcionais aumentam a adsorção. A gente percebeu o quê? Que o PVC pristino, para 40 miligramas por litro, ele apresentou um valor de 6,23 miligramas por grama, né, com esse desvio padrão, enquanto o PVC envelhecido ele apresentou quase o dobro, né, em torno de 10,46 miligramas por grama. A gente também percebe que a fase rápida é nas primeiras 12 horas, né, onde é esse pico, né, na adsorção. A fase lenta é até 48 horas, onde a gente percebe que ainda continua a adsorção, mas numa quantidade muito menor do que na fase rápida, e chega no equilíbrio dinâmico alcançado em 72 horas. Em relação à cinética, né, a gente aplicou os mesmos modelos da fase anterior, e a gente percebeu o quê? Que o modelo de Elovic teve a maior coeficiente de determinação para os dois PVCs, né, tanto pristino quanto envelhecido. Isso está relacionado àquele ponto que eu falei, né, que o Elovic ele é a taxa que com o tempo ele vai se equilibrando. Já em relação às isotermas, a gente fez o estudo, né, para as concentrações ditas lá na metodologia, né, de 5, 10, 20, 30 e 40 miligramas por litro, e observamos o quê? Que Langmuir teve um maior coeficiente de determinação.
Então, os modelos eles tiveram R quadrado muito próximos, né? E na literatura ele fala que pode acontecer essa combinação entre esses fenômenos, né? Então, enquanto Langmuir fala que é mais relacionado a monocamadas nessa distorção, o Freud-Lich ele fala que é uma camada mais heterogênea. Só que a gente percebe que tem essa heterogeneidade no PVC envelhecido. Já o comportamento de desorção, o que é que foi analisado, né? Foi feito o estudo para o PVC envelhecido e o PVC pristino, e a gente percebe que a capacidade de desorção do rodamina na superfície do PVC pristino é muito maior do que o PVC envelhecido. Porém, esse dado ele tem que ser interpretado com cuidado, pois o PVC pristino ele absorve muito menos do que o PVC envelhecido. Então, mesmo o PVC envelhecido soltando uma pouca quantidade de rodamina, ele solta quantidades consideráveis, né? E só que ele tem esse porém, que ele não solta com tanta facilidade como o PVC pristino. Então, o PVC pristino ele tem a maior capacidade de adsorção, e são esses valores que a gente utilizou, né? Do PVC pristino foi em torno de 6,23, o microplástico adsorvido que foi utilizado no início do estudo, e o PVC envelhecido foi com 10,05. Já na fase 4, né, sobre o DCCR, que eu falei anteriormente, ele foi utilizado com esse efluente sintético, né? Então, o efluente sintético ele tinha essas características de uma condutividade de 241, condutividade média, temperatura inicial de 20,12, turbidez de 133,9 e o pH de 7,37, que a gente tentou colocar entre 7 e 7,5. Dentre os ensaios que a gente fez, né, os 11 ensaios, destaque para o ensaio 3 e o ensaio 11. O ensaio 3, por quê? Porque ele apresentou uma maior remoção de microplástico e de turbidez, né, porque eles estão relacionados, e enquanto o ensaio 11 apresentou os piores valores, né. E a gente, nesse ensaio, como falou na metodologia, a gente variou a corrente elétrica e o tempo de eletrólise. E fazendo esse ensaio, a gente chegou nas condições otimizadas, que é o quê? Que com a corrente de 0,5 ampere, que é a menor corrente do nosso ensaio, né, da nossa faixa, e com o tempo de eletrólise de 30 minutos, que é o maior tempo da nossa faixa de estudo, a gente conseguiu boas condições para remover o microplástico, né? E aqui, em relação os modelos de regressão, né, para as variáveis respostas, que a gente tem as variáveis independentes, que foi a corrente elétrica, o tempo de eletrólise, e as variáveis respostas, que foi a remoção de microplástico, a remoção de turbidez, pH e temperatura. Tiveram R quadrado acima de 0,90, tornando os dados confiáveis, né? Outro ponto interessante para ser analisado, né, a superfície de resposta, onde a gente percebe que na figura a remoção de microplástico ele foi grande, né? Aqui em torno de 0,5 e 0,5 ampere e 30 minutos do tempo de eletrólise. Já a mesma coisa foi observada também com a turbidez, né? Porque a turbidez e a remoção de microplásticos elas estão bem atreladas. Já em relação ao pH final, a gente vê um aumento do pH. Na literatura ele fala que isso está muito relacionado com a quantidade de OH, né, que é lançado os eletrodos, né, na eletrocoagulação, flotação. Então, esse OH ele acaba influenciando no pH, no aumento desse pH. E aqui, em relação à temperatura, a gente percebeu também um aumento com essas considerações, né? A corrente elétrica de 2,5 e o tempo de eletrólise de 30 minutos, ou seja, ele acabou tornando a solução um pouco mais quente, né, do que o normal. Sobre a produção de lodo, né, o que é que a gente conseguiu observar? Que no ensaio 4, com uma maior densidade, né, de corrente elétrica, ele apresentou maior produção de lodo, enquanto que no ensaio 5, com a menor densidade, 3,12, ele fez a menor produção. Então, a gente percebe que essa densidade está muito relacionada com essa quantidade de lodo que é produzida em cada ensaio. Então, isso tem que ser muito ajustado para você achar as melhores condições. Sobre o custo operacional, né, dos 11 ensaios, o que é que a gente observou? A partir desses valores que foram tabelados, né, o valor
da corrente elétrica, o valor do grama do alumínio e o valor do litro de HCl, né, do ácido clorídrico, a gente acabou fazendo esses valores, né, esse custo operacional, e percebeu o quê? Que o ensaio 3, ele teve as melhores condições, né, e teve um gasto de R$ 6,68 por metro cúbico, enquanto o ensaio 11, que apresentou as piores condições, ele apresentou um gasto considerável, de 16,60. Então, por isso que é importante a gente fazer esses estudos. Sobre o monitoramento, né? A gente pegou essas melhores condições, né, de 0,5 da corrente e do tempo de 30 minutos e aplicou para os ensaios de PVC pristino com e sem o rodamina, né, que a gente consegue ver aqui, PVC-P, PVC-P mais RHB e PVC envelhecido como PVC envelhecido com rodamina. Então, o que é que a gente percebeu? Que a produção de lodo ele está muito relacionado com a interação química da rodamina com os íons metálicos, né? Então, quem tinha rodamina na sua superfície, né, um microplástico, ele apresentou uma maior produção de lodo comparado com as outras que não tinham. O fato de ter densidade maior ou menor também pode estar relacionada com a maior eficiência de remoção dos microplásticos, né? No caso do PVC, ele tem uma maior densidade, então, na teoria, é para ele afundar. Então, a eletrocoagulação, flotação estava trabalhando com um microplástico mais pesado, né? Em relação ao polietileno e polipropileno. O custo operacional do sistema de eletrocoagulação para os diferentes ensaios, ele mostrou o quê? Que o PVC com rodamina, independente se ele era um envelhecido ou pristino, ele apresentou maior custo. E em relação à remoção de rodamina, né? Aqueles materiais que tinham rodamina na sua superfície, como PVC pristino envelhecido, o pristino ele apresentou 69,5% de remoção, enquanto o envelhecido 72,2%. Então, valores assim próximos, um do outro. E as conclusões que a gente chega do trabalho, né? Sobre as propriedades físicas e químicas do microplástico é que a cristalinidade ele importa muito nessa condição, né? Que a menor cristalinidade do PVC em comparação do PE e do PP explica sua maior capacidade de adsorção. As irregularidades na superfície do PVC contribuem para uma maior área disponível de interação. O tamanho menor dos microplásticos apresentaram uma maior capacidade de adsorção. Então, se pegar os resultados de capacidade de adsorção do PVC com menor granulometria, ele apresentou maior capacidade de adsorção do que o PVC de maior granulometria. A presença dos grupos funcionais, como as ligações de carbono e hidrogênio, carbono e cloro, no PVC é crucial para suas interações com contaminantes com corante e rodamina. Já em relação à adsorção de poluentes, a maior afinidade do PVC com a rodamina é atribuída às interações químicas específicas, né, como a gente viu, também com o envelhecimento apresentou outros grupos específicos que acabou ajudando também na sua adsorção, como a troca de elétrons e a formação de ligações de hidrogênio, destacando a importância da química da superfície na eficiência de adsorção. MPs envelhecidos apresentam a ligação mais forte com o corante, reduzindo a taxa de desorção e sugerindo que os microplásticos envelhecidos podem atuar como vetores mais persistentes do poluente no meio ambiente. Então, a gente viu aquelas condições, né? Mesmo o microplástico pristino, ele dissolvendo mais, o microplástico envelhecido, ele consegue carregar na sua superfície uma maior quantidade, né? E ele vai soltando ao longo do tempo esse material. Impacto da degradação dos microplásticos, né? Os efeitos de fotodegradação causam envelhecimento do PVC, resultando em superfícies mais rugosas e oxidadas, aumentando a hidrofilicidade e a capacidade de adsorção de poluentes. E sobre a otimização do processo do eletrocoagulação-flotação, a gente estudou, o estudo validou a eficiência da eletrocoagulação e flotação na remoção de microplásticos e corantes de águas residuais, destacando que o processo pode alcançar a remoção superior a 94% de microplásticos e até 72,2% do corante rodamina. A otimização das condições operacionais é essencial para balancear a eficiência de remoção e custos, promovendo a viabilidade econômica desse estudo. E para contribuições no meio científico, a gente destaca, né, esse desenvolvimento de novas tecnologias para a remoção de microplásticos com e sem poluentes. Trouxe também mais informações sobre essas particularidades de cada polímero, né, e como cada um precisa de uma estratégia diferente para ser tratado. E conhecimento sobre a desorção, né, onde há uma maior capacidade de transporte de poluentes e uma maior dificuldade de liberação desses poluentes. E sobre trabalhos futuros.
tentar fazer o estudo de microplástico com múltiplos poluentes em contato ao mesmo tempo, né, que é algo que acontece na natureza, explorar o processo de adsorção de microplásticos submetidos a diferentes processos de envelhecimento. Então, a gente estudou só um processo, existe vários, né, que a gente pode testar. Pesquisar diferentes meios para acontecer a adsorção. A gente fez com água destilada, mas pode simular ambientes do sistema digestivo de diferentes animais. Fazer também um estudo de eletrocoagulação em fluxo contínuo, né, para entender como daria essa eficiência de remoção dos microplásticos. E gostaria de agradecer à Universidade Federal de Santa Maria, né, por toda a estrutura, a bolsa aplicada pela CAPES, né, para incentivar o nosso estudo. Agradecer ao programa do PPGEC, né, da UFSM, ao nosso grupo de pesquisa, estou até aqui vestindo a camisa, da Walter, e